Era uma noite chuvosa, fria e nebulosa. Eu estava dirigindo para casa depois de visitar um amigo, cuja casa ficava a mais de 1 hora de distância da minha. Eu estava parado em um sinal vermelho, a apenas 10 minutos de casa, quando, de repente, vi algo pelo canto do olho. Dei um pulo, mas pensei que era apenas um cervo. Olhei mais de perto, apertei os olhos e então abaixei a janela, esticando a cabeça para fora. Foi quando vi um homem parado do outro lado da rua, sem fazer absolutamente nada. Achei isso muito estranho, ele também estava segurando algo nas mãos. Então, ele começou a correr em direção ao meu carro e acabei ultrapassando o sinal vermelho, pois não sabia o que ele faria. Enquanto passava pelo cruzamento, quase tive um acidente com um carro que estava passando, mas consegui evitar. Tudo aconteceu muito rápido, mas consegui escapar com segurança por enquanto. Logo após quase ter o acidente, vi um carro estacionado em um canto escuro, perto de onde eu tinha visto o homem pela primeira vez. Estava estacionado perto de algumas árvores, mais para o fundo do canto deste cruzamento. Juntei as peças e percebi o quão estranho e fora do lugar aquele carro estava. Presumi que era o carro do homem que havia corrido em minha direção. Comecei a me sentir tonta, então parei no primeiro posto de conveniência que encontrei para beber um pouco de água e respirar fundo. Estava tão fora de foco que não percebi que o homem ainda estava me seguindo. Acredito que ele manteve distância, pois só percebi que ele estava me seguindo quando voltei para o carro. Enquanto saía da loja, uma garota da minha idade me chamou. Fui até ela para ver o que precisava. Ela disse que o pneu do carro estava furado e que não sabia como usar a máquina de pressão de ar, então ofereci minha ajuda. O estranho era que o pneu dela não parecia estar furado, mas eu tentei ser prestativa. Senti uma sensação estranha, mas terminei de ajudar e voltei para o meu carro. Quando estava entrando no carro, já tinha colocado o pé direito dentro, mas, ao tentar colocar a outra perna, senti uma dor extremamente aguda no tornozelo. Comecei a gritar e estava com tanta dor que segurei meu tornozelo por um momento e fiquei ali tentando aceitar o que tinha acabado de acontecer. Poucos momentos depois, vi uma mão com uma barra de ferro surgindo debaixo do carro. Imediatamente coloquei a chave na ignição e arranquei. Acho que o homem conseguiu sair debaixo do carro antes que eu pudesse sair, pois não olhei para trás. Não sei como, mas ele conseguiu se colocar atrás de mim muito rapidamente. Parecia que havia um carro me seguindo dentro de 30 segundos depois que eu arranquei. Vale lembrar que era no meio da noite, então não havia muitos carros na rua, especialmente na área deserta onde eu estava. Ele começou a se aproximar e eu acelerei. Já estava a cerca de 90 km em uma estrada de 70, então não podia ir mais rápido. Então, ele bateu o para-choque dianteiro no traseiro do meu carro e começamos a sair da estrada. Tentei controlar o volante o melhor que pude, mas acabei batendo de frente com uma árvore. Meu carro ficou destruído e acho que desmaiei por um momento. Definitivamente não conseguiria tirar o carro dali e pensei sinceramente que aquilo seria o fim, que eu ia morrer. Era como se eu estivesse em um filme de terror, exceto que era real. Saí do carro e olhei ao redor com cautela. Para minha surpresa, não havia ninguém à vista. Tudo que eu podia ver era névoa escura e a lua brilhante iluminando tudo ao meu redor. Peguei meu telefone e liguei para a polícia, informando onde eu estava, e então desliguei. Não consegui falar ao telefone porque estava em pânico e mal conseguia respirar. Sou asmática, então isso piorou muito a situação. A polícia chegou e eu expliquei tudo da melhor maneira possível. Eles me levaram ao hospital, onde fiquei por 2 dias. Nunca encontrei o homem que fez isso, apesar da descrição que dei. Eles não tinham nenhuma pista sobre ele. Quase morri nas mãos desse homem perigoso e ele provavelmente ainda está por aí fazendo esse tipo de coisa com outras pessoas. Isso é o que mais me perturba. Não tenho certeza se a garota que me pediu ajuda com o pneu furado era uma isca, mas falar sobre tudo isso parece um pesadelo e traz tudo de volta para mim. Então, vou encerrar aqui. Eu sou uma mulher de 22 anos.
Isso aconteceu comigo quando eu tinha cerca de 13 anos. Meu pai morava a cerca de 12 horas de distância, então no verão, quando eu o visitava, minha mãe dirigia até a metade do caminho e meu pai a encontrava no meio para levar-me o resto do percurso. Dessa vez, eu estava voltando para casa, então minha mãe estava me buscando. Tínhamos cerca de 6 horas de viagem pela frente e o sol estava bem baixo no céu, então acho que era por volta das 6 ou 7 horas da noite. Cerca de 40 minutos de viagem, lembro-me de olhar pela janela do passageiro para o carro ao lado. Eles estavam na faixa lenta, mas mantinham-se próximos ao carro da minha mãe. O homem dentro do carro parecia ter pouco mais de 20 anos. O que realmente me deixou inquieta foi que ele estava sorrindo para mim, não um sorriso amigável, mas como o de um assassino de filmes de terror. Ele mal olhava para a estrada e, em vez disso, ficava virando frequentemente para me encarar. Virei-me para contar à minha mãe sobre o estranho ao nosso lado, mas percebi que suas mãos estavam firmes no volante e ela parecia muito tensa. Não sei há quanto tempo ela o havia notado, mas deve ter sido muito antes de mim. Eu disse a ela que ele estava me assustando, e ela basicamente respondeu, sim, eu sei, está tudo bem. Não conversamos muito enquanto isso acontecia. Acho que ela estava apenas tentando se concentrar ou algo assim. Por mais de 1 hora, ele nos seguiu na estrada. Em um ponto, havia muito tráfego, mas ele não se afastava e continuava bem próximo de nós. Ele sempre tinha um enorme sorriso no rosto. Lembro-me de me preocupar que ele colidisse conosco porque mal prestava atenção na estrada. Sempre que ele estava atrás de nós, minha mãe me dizia para olhar para frente e ignorá-lo. Eu continuava me virando para vê-lo. O pior, no entanto, era quando ele estava do meu lado olhando para mim. Eu não queria que ele me visse chorar ou me assustar, então eu meio que me afundei no banco e esperava que ele parasse. Minha mãe trocou de faixa várias vezes para tentar mantê-lo do lado dela, mas isso não ajudou muito, pois ele continuava encarando e sorrindo. Comecei a entrar em pânico depois de um tempo e ficava pensando, se ele nos seguir até em casa ou nos tirar da estrada. Felizmente, à frente havia uma saída para uma daquelas lojas de souvenirs de nativos americanos com um café e posto de gasolina. Minha mãe pegou a saída no último segundo enquanto o estranho continuava dirigindo. Eu ainda estava apavorada, mas minha mãe me levou para dentro, comprou comida para nós e nos sentamos para comer por um tempo. Irrelevante, mas a comida era muito ruim. Estávamos de frente para a janela, então podíamos ver lá fora, mas o carro dele nunca apareceu. Depois disso, minha mãe me levou para a loja para olhar as coisas, acho que para me acalmar. Não sei se ela ligou ou falou com alguém e, eventualmente, saímos. Lembro-me de perguntar à minha mãe se ele vier atrás de nós de novo. E ela disse que ele não viria. Chegamos em casa sãs e salvas e não falei com ela sobre isso desde então. Há 2 verões, no caminho de uma viagem de um dia fora da cidade para a festa de aniversário do meu filho, fomos a um parque aquático e decidimos jantar em uma cidadezinha. Depois de nos perdermos um pouco devido às instruções ruins do aplicativo, após o jantar, notamos do outro lado da rua que havia uma feira do condado, então resolvemos conferir para nos divertir. Estava escurecendo e a feira estava quase acabando, mas assistimos a uma competição de trator que estava prestes a começar. Nunca tínhamos ido a uma dessas, então achamos que seria uma maneira divertida de encerrar a viagem de aniversário. Sentamos nas arquibancadas e assistimos por um tempo. Havia muitas famílias assistindo, mas também muitas pessoas bêbadas. Eu não pensei muito nisso. Eu estava com meu filho de 16 anos e um bom amigo meu, que era um cara forte, então me senti segura. Decidimos sair da feira antes que o evento terminasse para não estar na estrada à noite com os bêbados. Voltamos ao restaurante, que já estava fechado, entramos no meu carro e pegamos a estrada de volta para casa seguindo as direções do aplicativo. Entramos em uma estrada que eu reconhecia e sabia que nos levaria de volta para casa. Notei que assim que saímos do restaurante, havia um carro atrás de mim, o único outro carro na estrada, já que a maioria dos habitantes da cidade provavelmente estava na feira ou em casa.
O carro nos seguiu pela estrada que pegamos para voltar para casa, o que achei estranho, pois era uma estrada deserta, cercada por áreas arborizadas. Pensei que talvez eles também fossem de fora da cidade e estivessem usando o mesmo atalho para chegar à rodovia, já que era verão e muitas pessoas viajavam de carro. Ainda me senti desconfortável com isso, mas decidi sair dessa estrada e entrar na rodovia o mais rápido possível. Enquanto dirigíamos nessa estrada sinuosa, estava totalmente escuro lá fora e mantive uma velocidade moderada com medo de que um servo pudesse atravessar nosso caminho. O carro continuou bem atrás de mim, então desacelerei bastante, esperando que ele se irritasse e me ultrapassasse por eu estar indo devagar demais. Mas, em vez disso, ele continuou bem colado na traseira do meu carro. Eu conseguia ver que havia apenas uma pessoa no carro e as janelas eram escurecidas. Ousava acelerar, querendo chegar a uma estrada principal ou à rodovia o mais rápido possível. Ele continuava bem atrás de mim, indo tão rápido ou devagar quanto eu, sem se afastar. Eu sabia, sem sombra de dúvida, que estávamos sendo assediados. Estava ficando com medo. Eu tinha meu filho no banco de trás e era seu aniversário. Isso era injusto e me culpei por ter ido à competição de trator. Claro que eu não poderia ter previsto essa loucura. Depois do que pareceram séculos, chegamos à rodovia. Esperava que fosse apenas algum idiota local querendo assustar os moradores da cidade, mas de alguma forma sabia que não era tão simples. Como temia, ele nos seguiu até a rodovia. Mesmo na rodovia, ele continuava bem atrás de nós. Desacelerei inicialmente, esperando inutilmente que ele nos ultrapassasse. Sem sorte. Acelerei bastante, ele nos alcançou e continuou muito próximo. Infelizmente, a rodovia estava tranquila do nosso lado, então não tive escolha a não ser continuar. Meu amigo estava ficando muito bravo e pronto para brigar, se necessário, mas eu não queria encontrar esse cara a cara, especialmente com meu filho de aniversário no banco de trás. Continuei dirigindo e rezando para não furar um pneu. Em um ponto, fiquei tão assustada que buzinei enquanto dirigia, esperando que o barulho o desencorajasse. Funcionou de fato, ele encostou no acostamento e desligou os faróis. Fiquei aliviado a princípio, mas achamos estranho que ele tivesse desligado as luzes. Depois disso, acelerei, querendo chegar em casa o mais rápido possível. Passaram-se cerca de 15 minutos em uma tranquilidade abençoada. Conversamos sobre o quão assustadora foi toda essa situação e começamos a nos sentir aliviados por deixar tudo para trás. Literalmente, estávamos a cerca de 25 minutos de casa e havia alguns veículos aqui e ali, o que nos fazia sentir menos sozinhos na estrada. Em um ponto, quando os carros diminuíram e estávamos novamente sozinhos na estrada, algo aconteceu que eu não podia acreditar. Bem ao nosso lado e um pouco atrás de nós, os faróis se acenderam de repente. Ele havia nos seguido o tempo todo com as luzes apagadas, ficando cuidadosamente atrás de nós e esperando sua chance de nos assustar e surpreender. Quase comecei a chorar, mas nesse ponto estava muito zangada. Esse cara estava nos seguindo há 1 hora. Bem à frente de nós, vi as luzes traseiras de um caminhão. Acelerei rapidamente com o estranho no carro ao meu lado tentando nos acompanhar pela faixa rápida. Acho que ele percebeu que eu estava tentando alcançar o caminhão, então, pela primeira vez nessa perseguição insana, ele fez algo realmente perigoso e virou bruscamente em direção ao meu painel traseiro, tentando nos tirar da estrada. Acelerei e desviei dele por centímetros. Finalmente, alcancei o caminhoneiro e me aproximei, mantendo-me o mais perto possível da traseira do caminhão, sem deixar espaço para o idiota nos cortar. Finalmente, acredito que o motorista do caminhão semi-reboque percebeu que algo estava errado, porque depois de tanto tempo vendo aquele motorista louco desviando em minha direção e tentando entrar na minha frente enquanto eu não o deixava passar, o motorista do caminhão fez algo que sempre vou agradecer, ele desviou para a faixa rápida e cortou perigosamente o carro do estranho, depois freou. Tomei isso como minha deixa para acelerar na faixa lenta e tentar despistar esse perseguidor. Acelerei até provavelmente 90.
quilômetros por hora. Minha cidade natal estava logo à frente, então fiz uma curva fechada à esquerda para uma rua secundária que levava a uma estrada principal e parei em um posto de gasolina bem iluminado e movimentado. Felizmente, havia um policial lá. Meu amigo saiu e explicou toda a situação para o oficial, que chamou outros carros para procurar o perseguidor. Saímos do posto de gasolina depois de ligar para um amigo para me seguir até um estacionamento onde deixei meu carro durante a noite, porque não queria que o perseguidor possivelmente encontrasse minha casa reconhecendo o carro. Fiquei vigilante por um bom tempo depois disso e sempre notei o modelo e a cor do carro se o visse nas ruas. Graças a Deus, conseguimos escapar com segurança. Agora, o que mais me incomoda nessa história é que a pequena cidade onde isso aconteceu é a cidade natal de um dos maiores asilos de saúde mental do meio-oeste. Esse pensamento me manteve acordada mais de uma vez e ainda verifico os jornais para ver se há histórias de fugas. Essa ocorreu em 2009. Eu tinha 22 anos e estava deixando meu estado natal para meu trabalho de correção. Estava dirigindo pela porção mais solitária da rodovia e eram cerca de 3 da manhã de um domingo. Não chamam de a rodovia mais solitária à toa. Eu não tinha visto uma alma viva por pelo menos meia hora. Estava ficando sonolento, mas não cansado o suficiente para parar e tirar uma soneca. De repente, vi um carro quebrado no acostamento da rodovia. Reduzi a velocidade e vi uma mulher ao lado do carro. Aproximei-me dela com cautela, abaixando a janela apenas um pouco, mas algo nela não estava certo. Não consegui identificar o que era na hora, mas agora sei que era meu subconsciente gritando: "Oh, bandeira vermelha, bandeira vermelha." Perguntei se ela precisava que eu chamasse um guincho para ela, e ela imediatamente tentou abrir minha porta. Expliquei que não me sentia confortável em deixá-la entrar, mas que esperaria até o guincho chegar. Ela imediatamente ficou com um olhar de raiva no rosto e começou a berrar comigo: "Você é um homem grande, o que eu poderia fazer?" Ela me chamou de cruel por não deixá-la entrar. Foi aí que cometi um erro, e posso ver isso claramente 10 anos depois. Relutantemente, destranquei a porta, achando que ela tinha razão. Quero dizer, ela tinha cerca de 1,60 metros e eu tinha mais de 1,80 metros e pesava uns 45 quilos a mais que ela. Ela parecia pesar uns 50 quilos. Ela entrou e perguntei a quem eu poderia ligar. Isso foi há 10 anos, como disse, então eu tinha um pequeno telefone velho na época. Ela começou a me dizer que preferia que eu a levasse para a próxima cidade. Nesse momento, comecei a perceber que tinha cometido um erro, porque ela estava evitando o contato visual e mexendo na bolsa. Quando mencionei chamar ajuda, ela começou a ficar agressiva, exigindo que eu a levasse para a próxima cidade. Estava tão ocupado tentando desfazer essa situação que não percebi um homem que estava escondido dentro ou perto do carro dela. Só percebi quando ele estava quase na porta do lado do motorista que consegui vê-lo no espelho retrovisor. O instinto de luta ou fuga entrou em ação e coloquei o carro em movimento e acelerei quando o cara estava alcançando a porta. Enquanto eu dirigia, ouvi um som de estalo e depois meu espelho explodindo. Ele estava atirando em mim. A adrenalina me fez acelerar até quase 90 km por hora. Nesse momento, a garota percebeu, no estado induzido por drogas em que estava, que seu plano era inútil. Ela começou a me bater, dizendo para eu parar e deixá-la sair. Quando atingi uma distância segura, fiz exatamente isso, parei e exigi que ela saísse. Ela começou a mexer na bolsa enorme que tinha, mas eu já estava farto. Estava literalmente tremendo de adrenalina, então alcancei, abri a porta e praticamente a empurrei para fora. Tentei pegar a bolsa dela, mas ela conseguiu segurar, embora tenha derrubado metade do que estava lá dentro no meu banco do passageiro. Acelerei com a porta ainda aberta. Esperei até estar a uma boa distância dela e então fechei e tranquei a porta. Apertei o volante e continuei dirigindo. Só mais tarde naquela manhã, quando parei em uma lanchonete, percebi o quão perto estive de morrer. Chorei um pouco e então notei um monte de coisas dela espalhadas no meu banco do passageiro. A maioria eram guardanapos amassados e alguns tubos de batom e drogas.
Considerei chamar a polícia ou encontrar um oficial de patrulha rodoviária, mas fiz algo estúpido e joguei todas as coisas dela que haviam caído em um saco de lixo e as joguei fora. Na época, eu sonhava em me tornar policial e sabia que se fosse pego com drogas, isso provavelmente seria impossível. Não achei que acreditariam em mim que aquelas coisas não eram minhas. Notei um policial no posto de gasolina em frente à lanchonete e contei a ele o que aconteceu. Ele praticamente me repreendeu por ter parado e deixado ela entrar, mas disse que investigaria, embora eu duvide que tenha feito isso. Estava tão abalado que mal comi minhas panquecas e então fui embora para continuar minha viagem. Nunca substituí aquele espelho. Acabei vendendo meu carro. Até hoje, 10 anos depois, hesito em parar para ajudar alguém na estrada. Cresci minha infância inteira sem um pai. Quando completei 15 anos, me interessei muito por caça e armas em geral. Meu tio é um caçador ávido, construtor de armas e recarregador de munição, e ele realmente ama caçar. Esse era um interesse comum que nos tornou muito próximos. Ele era uma figura paterna e me ensinou muito, moldando quem sou hoje. Agora, para a história, o pai do meu tio vive em Montana, o que nos permitia obter preços residenciais para licenças de caça de grandes animais. Uma vez por ano, íamos para a propriedade dele e caçávamos por uma semana. Geralmente, isso ocorria sem problemas, e se tivéssemos sorte, conseguíamos o tiro que estávamos procurando. Infelizmente, não foi o caso neste ano. Como de costume, fomos até a propriedade do pai dele no norte de Montana. Naquela noite, saímos para instalar algumas câmeras de caça para saber se havia veados na área e se era um bom lugar para caçar. Devia ser por volta de 1 da manhã e estávamos dirigindo por uma estrada de terra de 2 pistas, entrando na floresta. Sempre éramos as únicas pessoas na estrada, já que geralmente era muito cedo. Desta vez, vimos faróis se aproximando por trás, mas não demos muita importância, achando que eles deviam estar fazendo a mesma coisa que nós. Depois de um tempo nos seguindo, os faróis desapareceram, o que foi estranho, pois não havia curvas naquela estrada. Alguns segundos se passaram e, de repente, vimos o caminhão dirigindo no acostamento à nossa direita com as luzes apagadas. O acostamento era uma pequena colina com arbustos e uma cerca bastante próxima, definitivamente algo que ninguém deveria estar dirigindo. O caminhão acelerou, voltou para a estrada, ligou as luzes e disparou na escuridão. Isso nos deixou alerta, mas achamos que eles estavam apenas impacientes e queriam chegar antes de nós. Dirigimos por mais alguns quilômetros até vermos luzes de freio paradas no meio da estrada. Era o caminhão que nos passou alguns quilômetros atrás. Eles tinham colocado cones de trânsito para bloquear completamente a estrada e havia outro caminhão estacionado no acostamento. Pensamos que eles deviam ter quebrado, então paramos. Eu tinha lido um artigo online no início do ano sobre pessoas em outros países que faziam bloqueios na estrada para roubar e matar pessoas por seus veículos e pertences. E comecei a contar ao meu tio sobre o artigo quando 2 homens de cada caminhão saltaram de seus veículos e começaram a se aproximar de nós. Meu tio sempre mantinha 2 pistolas nos ombros quando estávamos fazendo essas coisas, e isso provavelmente salvou nossas vidas. 2 dos homens ficaram na traseira do caminhão estacionado na estrada e os outros 2 se aproximaram da janela dele. Nesse ponto, meu tio tinha a mão direita no casaco, segurando a arma. Os homens foram extremamente amigáveis a princípio e disseram que o caminhão no acostamento tinha quebrado e que estavam apenas ajudando. Perguntaram se meu tio entendia de carros e se podia dar uma olhada no problema. Meu tio recusou, e isso deixou os homens imediatamente irritados. Ambos sacaram pistolas instantaneamente, e um dos homens contornou a frente do caminhão em direção à minha janela. Meu tio então agarrou a arma do homem que estava apontada para ele, que felizmente esqueceu de carregar. Por sorte, meu tio puxou sua arma e atirou no homem no ombro, acelerando e dirigindo pelo acostamento esquerdo, passando por todos os homens. Olhei para trás e vi os outros 3 homens se reunindo ao redor do homem que meu tio tinha atirado. Dirigimos por um tempo que pareceu uma eternidade sem dizer uma palavra um ao outro. Voltamos para a casa do pai dele e ele me disse para ir para a cama.
Ele chamou a polícia e contou o que aconteceu. Eles enviaram 2 policiais à casa para tomar um depoimento e mencionaram que tinham recebido vários relatos de bloqueios de estrada sendo montados em toda a parte norte. Eles conseguiram prender os 4 homens que nos pararam naquela noite e levaram o homem que foi baleado para o hospital. Quando comecei a trabalhar como caminhoneiro, meu pai costumava me contar histórias sobre caras que ele conhecia e que dirigiam caminhões grandes. Segundo ele, muitos deles costumavam carregar armas de fogo nos caminhões para se protegerem enquanto estavam na estrada. Hoje em dia, porém, pelo menos na empresa em que trabalho, não é permitido carregar armas no caminhão, porque se alguém se machucasse, a empresa seria a responsável. Dito isso, eu entendo por que os motoristas sentem a necessidade de algo para se protegerem. Você nunca sabe em que tipo de situação pode se encontrar. Aprendi da maneira mais difícil que você nunca sabe o que esperar quando está na estrada. Tudo aconteceu quando eu estava entregando uma carga para um centro de distribuição, o que me levou a dirigir pelo estado. Acabei passando pela área, quando o trânsito finalmente diminuiu, já eram por volta de 9h30 da noite. Foi então que o GPS do caminhão me redirecionou, aparentemente devido ao fechamento de uma estrada à frente, e eu tive que fazer um pequeno desvio. O GPS indicava que isso adicionaria apenas 35 minutos à minha viagem, mas, ao longo do caminho, as coisas começaram a ficar complicadas. Enquanto seguia pela nova rota, não pude deixar de notar que estava passando por um bairro residencial. Estava escuro, então não conseguia ver muito bem, mas parecia que eu estava dirigindo por uma cidade fantasma. Quase nenhuma das casas por onde eu passava lentamente parecia ter alguém morando nelas, e muitas pareciam estar em processo de demolição. Por um momento, parecia que não havia vida ao meu redor. Isso mudou no instante em que virei uma esquina em outro quarteirão. Havia apenas algumas pessoas do lado de fora, mas pude ver um grupo de amigos conversando na calçada em frente a uma das casas. Não parecia nada fora do comum, então continuei dirigindo. No entanto, eu descobriria mais tarde que aqueles jovens que vi na calçada eram, na verdade, olheiros para alguns membros de gangues locais. Só descobri isso quando acabei registrando um boletim de ocorrência sobre o que aconteceu em seguida. Enquanto continuava a dirigir, comecei a notar o que pareciam ser luzes traseiras à frente, que presumi ser apenas alguém parado em um cruzamento. No entanto, à medida que me aproximava do veículo, comecei a perceber algumas coisas que me deixaram um pouco inquieto. Notei que havia vários homens com capuzes levantados, parados de ambos os lados da rua. E para piorar as coisas, assim que passei por um dos carros que estava estacionado ao lado da estrada, ele ligou o motor e saiu logo atrás de mim. Eu estava encurralado. Parei o caminhão atrás do carro que estava no cruzamento e, em questão de segundos, havia pessoas nas 2 portas do meu caminhão, uma delas apontando uma arma, de algum tipo, através da janela do motorista, diretamente para minha cabeça. Levantei as mãos do volante enquanto um dos homens começou a me mandar sair do caminhão. Não questionei nada e comecei a desabotoar o cinto de segurança e a descer do veículo enquanto os homens continuavam a apontar suas armas para mim. Vi outro homem entrar no caminhão e se sentar no banco do motorista. Todos os veículos, incluindo o meu caminhão, saíram do local, e eu fiquei ali, cercado por 5 homens, todos segurando suas armas firmemente. Pensei que estava acabado. Não conseguia sequer começar a imaginar uma maneira de sair daquela situação, mas, para minha surpresa, eles pegaram minha carteira e meu celular e, em seguida, me mandaram caminhar na direção de onde eu tinha vindo. A cada passo que dava, temia ouvir o som de disparos, mas, felizmente, tudo o que ouvi foi o som dos homens entrando nos outros carros que estavam estacionados na lateral da rua e, depois, dirigindo para longe. Fui até a delegacia de polícia mais próxima e relatei o incidente. E, para ser honesto, os policiais não pareceram surpresos. Acho que roubos de veículos são algo comum naquela área. No final das contas, nunca encontraram a mercadoria que foi roubada, mas, felizmente, consegui não só manter minha vida, como também meu emprego. Ao longo dos 10 anos em que tenho transportado cargas pelo país, já vi muitas coisas.
Algumas eram paisagens verdadeiramente lindas, enquanto outras poderiam te assombrar pelo resto da vida. Por exemplo, você nunca sabe o que esperar ao entrar em um banheiro de um posto de caminhoneiros ou de um posto de gasolina. Em um bom dia, o banheiro pode estar recém-limpo e completamente vazio, exceto por você. Mas em um dia ruim, vamos apenas dizer que pode ficar bem desagradável. Nunca vou esquecer a vez em que estava dirigindo pela estrada a caminho de entregar uma carga. Naquela época, eu estava fazendo muitas viagens noturnas e dormindo durante o dia. Era um método realmente eficiente por um tempo, devido à pouca movimentação nas estradas depois da meia-noite. Eu raramente precisava me preocupar com engarrafamentos. O maior problema nessas viagens noturnas era geralmente um ou dois fatores. O primeiro, onde vou parar para comer depois das 11 da noite? Após esse horário, fica cada vez mais difícil encontrar um lugar aberto. E o segundo problema, que muitas vezes era o mais sério dos dois, onde posso encontrar um bom lugar para usar o banheiro? Naquela noite, eu estava lidando principalmente com o segundo problema. Já era por volta de 1 da manhã e estava começando a parecer que eu teria que parar no acostamento e correr para a floresta para usar o banheiro rapidamente. Mas, felizmente, fui salvo por uma placa que indicava que havia um posto a meio quilômetro na estrada, e segundo a placa, havia também um posto de caminhoneiros, o que me dizia que haveria um banheiro lá. Continuei meu caminho em direção ao posto de gasolina e, quando finalmente cheguei, fiquei surpreso. A maioria dos postos em que eu parava eram maiores do que os outros postos de gasolina, especialmente se tinham um posto de caminhoneiros. Mas, dessa vez, não era o caso. Quando entrei no estacionamento, vi um dos postos mais pequenos e mal iluminados que eu já tinha visto. E, após uma segunda olhada, pude perceber que aquele posto de gasolina estava abandonado há pelo menos 1 ou 2 anos. Pensei em continuar seguindo pela estrada, mas decidi que não podia esperar mais. Estacionei o caminhão ao lado do estacionamento e me preparei para descer do meu assento quando hesitei. Algo me pareceu estranho naquele posto de gasolina. Além do fato de que não parecia haver ninguém por perto por quilômetros, havia também um cheiro estranho e distinto no ar. Só pude rezar para que o cheiro não viesse dos banheiros. Continuei a sair do meu caminhão e travei a porta atrás de mim enquanto me dirigia ao posto de gasolina. E, à medida que me aproximava do prédio, mantive os olhos fixos no chão para garantir que não pisava em nada. Foi quando notei uma leve descoloração no pavimento. A maior parte do chão era de uma cor cinza escura e opaca, mas havia uma seção do estacionamento que parecia ter sofrido algum tipo de derramamento de óleo ou algo assim. Passei direto por isso e continuei meu caminho em direção à parte de trás do posto, na esperança de que os banheiros ainda estivessem destrancados. Quando cheguei à porta do banheiro, não pude deixar de notar mais marcas no chão, que pareciam com a mesma mancha que estava na frente da loja. Mais uma vez, ignorei e comecei a abrir a porta do banheiro. Foi então que fui atingido por um cheiro tão forte que me fez praticamente cambalear para trás, engasgando com um fedor horrível. Sabia que ainda precisava usar o banheiro, por mais nojento que fosse, então peguei meu lenço que sempre guardava no bolso de trás e o envolvi em volta do rosto para tentar amenizar o cheiro. Respirei fundo antes de abrir a porta novamente e tentar ser o mais rápido possível para entrar e sair do banheiro. Assim que dei o primeiro passo para dentro, eu percebi o que era aquele cheiro. No centro do banheiro, estava o corpo de um homem que parecia estar morto há bastante tempo. Assim que vi o corpo e percebi que o fedor horrível era o cheiro de um cadáver em decomposição, corri para fora do banheiro o mais rápido que pude e comecei a vomitar. Rapidamente, voltei para o meu caminhão e liguei para a polícia, que veio e examinou o corpo. Depois de dar meu depoimento, pude seguir meu caminho, o que foi bom porque eu não podia me atrasar com a entrega da carga. Mas, por mais rápido que tenha sido essa experiência, nunca vou esquecer aquele cheiro horrível. Você se lembra daquele programa O Caminhoneiros do Gelo? Eu costumava adorar esse programa, especialmente sendo um motorista. Agora,
Eu nunca estive em uma situação onde tive que dirigir meu enorme caminhão sobre um lago congelado ou algo do tipo, mas vou te dizer que uma estrada coberta de gelo pode ser uma armadilha mortal para qualquer pessoa em um caminhão. Basta um pequeno deslize e você pode acabar com a sua vida ou a vida de outra pessoa. Dirigir no inverno é realmente algo aterrorizante em alguns estados, e eu nunca vou esquecer o dia em que quase perdi minha vida em uma estrada que eu devia ter percorrido umas 100 vezes. Foi quando eu ainda dirigia caminhões para uma empresa local, o que significava que eu geralmente só dirigia do centro de distribuição para as lojas da minha área. Era um ótimo trabalho. Quero dizer, é uma das poucas vezes em que, como caminhoneiro, eu realmente conseguia passar quase todas as noites com minha família. Também significava que eu dirigia a mesma rota repetidamente, e, com o tempo, isso meio que se tornava automático. Até que o inverno chegou. Aquele ano estava previsto para ser particularmente frio, e quase todos os dias havia alertas sobre gelo negro acumulado nas estradas, então eu sabia que, mais do que em qualquer outra época do ano, eu precisava estar vigilante e prestar atenção na estrada à minha frente. Dito isso, você pode fazer tudo certo e ainda acabar escorregando. No dia do meu acidente, tudo começou bem. Eu sabia que as estradas poderiam estar ruins, então me preparei e comecei a dirigir um pouco mais devagar do que o normal, especialmente quando entrei em uma das principais estradas da nossa região. Era uma estrada montanhosa muito cênica, absolutamente linda para se dirigir sob as condições certas. No entanto, devido ao quanto a estrada era sinuosa, eu sabia que isso seria um problema para mim naquele dia. Assim que entrei na estrada, pude ver as manchas de gelo nas bordas da estrada e, imediatamente, comecei a desacelerar e a dirigir com muito cuidado. Acho que percorri cerca de metade do caminho sem incidentes antes de sentir o que eu imaginei ser mais de um dos pneus do lado do passageiro tocando gelo, pois senti eles derrapando. De repente, senti o volante puxar para a direita enquanto continuava descendo a estrada. Tentei corrigir, mas, com mais de um dos meus pneus incapazes de aderir à estrada, meu caminhão começou a deslizar de lado. Tentei não entrar em pânico, mas não havia nada que eu pudesse fazer enquanto eu seguia em direção à barreira de proteção na beira da estrada, sabendo muito bem que não haveria como parar o caminhão antes de sair da estrada. Assim que o caminhão rompeu a barreira, senti ele sendo puxado para o lado enquanto o reboque, preso na parte de trás, começava a rolar colina abaixo, levando a cabine e a mim junto. Eu estava preso pelo cinto de segurança e a colina não era tão íngreme, então o caminhão rolou apenas cerca de uma vez e meia. Felizmente, meu único ferimento veio dos cacos de vidro quebrados de todas as janelas ao meu redor. Fiquei com alguns cortes, mas, quando o caminhão finalmente parou, consegui me soltar e rastejar para fora da cabine antes que algo mais sério acontecesse. Olhei para a seção da barreira que eu havia rompido e fiquei simplesmente feliz por estar vivo. Nunca vou esquecer a sensação de ser girado enquanto o caminhão começava a rolar colina abaixo, e dirigir em estradas invernais será para sempre algo que me deixará nervoso. Consegui meu primeiro emprego na cidade quando tinha 16 anos. Era em uma rede de postos de gasolina e lojas de conveniência encontrada em todo o Nordeste. Como ainda estava no ensino médio quando comecei a trabalhar lá, a maioria dos meus turnos era no final do dia e, como eu não tinha carro próprio, sempre que não conseguia uma carona, tinha que ir a pé para casa. Não era tão ruim assim, a caminhada durava cerca de 20 minutos, e nos dias em que ia trabalhar de casa em vez de ir direto da escola, eu pegava a minha bicicleta e cortava o tempo de viagem pela metade. Depois de um tempo, percebi que tirar a carteira de motorista deveria ser minha prioridade número 1. Percebi isso depois de terminar um turno em meados de maio daquele ano. Era por volta das 20 horas quando saí, e as margens da estrada estavam menores por causa da neve acumulada. Isso significava que, no caminho para casa, eu estava praticamente andando na pista. Como já estava escuro naquela hora, para estar seguro, liguei a lanterna do meu celular e apontei para o chão à minha frente para alertar os motoristas que eu estava ali. O único problema era que, no fim do dia, meu celular, já antigo, tinha a bateria drenada rapidamente, e, antes de chegar a um quarto do caminho, ele morreu.
Foi por isso que fiquei aliviado quando vi os faróis de um carro se aproximando por trás de mim. Quando o veículo passou por mim, vi que era um caminhão grande, de 18 rodas, que parou no acostamento. Nada de ruim acontecia na minha cidade, então não fiquei muito apreensivo em aceitar ajuda de estranhos. Quando o motorista do caminhão me ofereceu uma carona, dizendo que quase não me viu, aceitei rapidamente a oferta. O homem parecia estar nos seus 30 ou 40 anos, pelo que pude perceber, era muito simpático. Ele me perguntou para onde eu estava indo, e eu disse que minha casa ficava logo adiante. Seguimos nessa direção e, durante a viagem, conversamos sobre trabalho. Perguntei há quanto tempo ele era caminhoneiro, e ele me contou que dirigia desde os 18 anos. Quando perguntei para qual empresa ele trabalhava, ele respondeu apenas, daqui e ali, o que, agora, vejo que deveria ter sido um sinal de que ele talvez não trabalhasse para uma empresa na minha região, como ele tinha dito. Não pensei muito sobre isso na hora e estava curtindo a viagem, até que avisei que a entrada da minha rua estava chegando, à esquerda. Ele não pareceu reagir ao que eu disse, então repeti, mas, novamente, ele não respondeu. Fui enfiar a mão no bolso para pegar o celular, e foi quando ele disse, não faça isso. Olhei para ele, confuso com o que estava acontecendo, mas, a cada segundo, ficava mais preocupado. Quando ele passou da entrada da minha rua, meu coração começou a disparar. Continuei olhando para ele, tentando falar que havíamos passado da minha rua, mas as palavras não saíam. Depois de um segundo, ele olhou para mim, deu uma risadinha e disse calmamente, não faça nada estúpido e você ficará bem. Virei para o painel do caminhão enquanto tentava pensar em todas as maneiras possíveis de sair dali sem que ele me pegasse. Foi então que decidi que minha única chance seria tentar pegá-lo de surpresa. Perguntei para onde ele planejava me levar, na esperança de distraí-lo enquanto, lentamente, usava a mão direita para pegar o celular no bolso. Mas, quando finalmente consegui pegá-lo, lembrei que a bateria estava descarregada, então pedir ajuda seria inútil. No entanto, quando eu estava prestes a desistir da ideia de usar meu celular, tive uma ideia que acabou salvando minha vida. Respirei fundo e usei a mão esquerda para soltar o cinto de segurança. Assim que isso chamou a atenção do motorista, eu joguei meu celular na cabeça dele com toda a força que consegui. Sei que não estava muito longe para ganhar velocidade no arremesso, mas eu jogava beisebol no time da escola, então sabia que poderia causar algum dano se tentasse. O celular atingiu o homem no rosto, fazendo com que ele levasse as mãos ao nariz. Aproveitei essa oportunidade para destravar e abrir a porta do caminhão e, sem pensar nas consequências, pulei. Rolei no chão ao cair, mas senti algo estalar no meu quadril ao rolar pelo asfalto. Não podia perder tempo, sabia que havíamos passado pela minha rua apenas um minuto antes, então eu não estava longe de casa. Levantei-me e comecei a correr pela mata ao lado da estrada, sem olhar para trás. Assim que cheguei à varanda da minha casa, me joguei para dentro, tranquei a porta e liguei para a polícia. Minha mãe chegou cerca de 1 hora depois do incidente, e os policiais ainda estavam na nossa entrada de casa. Após tomar meu depoimento e a descrição do caminhão, a polícia pediu que minha mãe me levasse ao hospital. Nada estava quebrado por causa da queda, mas eu tinha um hematoma no osso do quadril. O mais importante era que eu estava vivo. Crescer com um pai caminhoneiro significava que, por semanas a fio, eu mal o via, porque ele passava muito tempo na estrada. Mas o trabalho dele pagava as contas e permitia que minha família e eu tivéssemos o que comer. Embora eu tenha considerado seguir os passos dele por um tempo, uma experiência na estrada com ele rapidamente me fez mudar de ideia. Eu tinha acabado de completar 12 anos, para o meu aniversário, praticamente implorei para que ele me levasse em uma das viagens. Finalmente, ele concordou. Foi uma viagem curta comparada à rota que ele normalmente fazia, e ambos achávamos que seria uma ótima oportunidade de nos aproximarmos. No início, foi muito divertido. Escutávamos música, comíamos hambúrgueres na estrada, e na primeira noite, dormimos na cabine do caminhão, o que me fez sentir como se estivesse acampando. Eu não poderia estar mais feliz. No entanto, no dia seguinte,
Meu pai tentou me ensinar uma lição que acho que todos deveriam aprender e ser gentil com os outros, mesmo que você não os conheça. Só que ele provavelmente não esperava que isso acabasse do jeito que acabou. Vale lembrar que isso aconteceu nos anos 90, e as pessoas eram muito mais confiantes umas nas outras naquela época. Além disso, meu pai sempre foi um homem grande, então poucas pessoas poderiam intimidá-lo. Dito isso, enquanto dirigíamos pela estrada, ambos notamos um homem caminhando pelo acostamento. De imediato, meu pai começou a diminuir a velocidade. A princípio, pensei que ele estava apenas tentando passar com segurança pelo homem, mas, em vez disso, ele parou o caminhão ao lado do homem e perguntou para onde ele estava indo e se precisava de uma carona. Nunca vou esquecer o sorriso no rosto daquele homem, parecia que meu pai tinha acabado de fazer a coisa mais gentil do mundo para ele. O homem nos disse que estava apenas caminhando de volta para casa, que ficava a alguns quilômetros adiante. Meu pai me pediu para ir para o banco de trás e disse ao homem para entrar. Voltamos a dirigir, e meu pai começou a conversar com o homem, que parecia ser uma pessoa muito agradável. Contudo, quando chegamos à estrada que ele nos indicou como sendo a da sua casa, vimos que sua entrada era um longo caminho de terra. Não havia como o caminhão do meu pai fazer o retorno naquela estrada. O homem não gostou disso por algum motivo e toda a gratidão que ele tinha parecia desaparecer de seu corpo. Em vez de pedir para meu pai levá-lo pelo caminho de terra, parecia que ele estava começando a exigir isso. Quando ele começou a aumentar a voz, meu pai finalmente perdeu a paciência. Ele informou ao caroneiro que eu estava no caminhão com ele e, muito respeitosamente, pediu ao homem para se acalmar. Foi então que vi o homem começar a mexer no bolso. Eu me afastei mais para dentro da cabine do caminhão quando vi ele tirar uma faca do bolso e apontá-la para meu pai. Meu pai pediu novamente ao homem que se acalmasse e tentou abaixar a faca, mas o caroneiro só ficou mais agitado. Por algum motivo, ele começou a exigir a carteira do meu pai e a perguntar o que mais ele tinha. O homem pegou a carteira, mas quando descobriu que não tínhamos mais nada, ele se voltou para mim. Meu pai tentou chamar sua atenção novamente, mas o homem interpretou isso como uma ameaça e avançou com a faca em sua mão. Meu pai respirou fundo quando a faca penetrou em seu estômago. Nesse momento, o homem retirou a faca e se virou para mim. Não sei o que teria feito se meu pai não tivesse permanecido consciente. Antes que o homem pudesse virar a faca para mim, meu pai se lançou sobre ele e o agarrou. Aproveitei a oportunidade para estender a mão e destrancar a porta do lado do passageiro, pela qual meu pai jogou o homem para fora. Fechamos rapidamente a porta e a trancamos. Meu pai não perdeu tempo, afastou-se do homem que acabará de nos atacar e dirigiu-se ao hospital. Lá conseguimos falar com a polícia, que conseguiu encontrar o homem que havíamos pegado. Ele estava caminhando pela estrada onde o deixamos. Quando a polícia o prendeu, ele começou a ter uma overdose de alguma substância que tinha tomado antes de o pegarmos. Ele acabou no mesmo hospital onde meu pai e eu estávamos, antes de ser acusado de agressão. Adorei meu tempo trabalhando, especialmente quando trabalhava como motorista. Foi o melhor trabalho de caminhoneiro que já tive, porque normalmente nunca precisava trabalhar em turnos noturnos. A maioria das minhas entregas levava apenas cerca de 3 horas de distância do centro de distribuição, o que significava que, ao contrário da maioria dos caminhoneiros, eu passava a maior parte das noites em casa com minha família. Nunca vou esquecer a única vez que não consegui chegar em casa após meu turno. Tudo começou quando eu estava pegando um trailer recém-carregado para o meu caminhão, que eu levaria para 3 das lojas na região. Quando cheguei ao centro de distribuição, fui informado de que poderia demorar um pouco para carregar o caminhão, pois estavam com falta de pessoal, então me ofereci para ajudar. Eles estavam tão sobrecarregados que aceitaram a oferta. Ajudei outro trabalhador no armazém a carregar caixas e paletes no caminhão que eu iria transportar, e terminamos em pouco tempo. Eles me agradeceram e então comecei meu caminho para a primeira loja. Foi cerca de 1 hora após o início da viagem que percebi que tinha deixado minha garrafa de água na parte de trás do caminhão. Qualquer pessoa que já esteve na
Estrada no verão dirá que a hidratação é essencial, pode ficar extremamente quente lá fora. Eu estava ficando com sede e sabia que faltavam cerca de 45 minutos para chegar à primeira loja do meu trajeto, então decidi sair por uma pequena estrada de cascalho que eu já havia pegado antes para usar o banheiro e parar o caminhão. Desliguei o caminhão e corri para pegar minha garrafa de água dentro do trailer. Pulei para dentro e comecei a procurar, torcendo para que ela não estivesse enterrada debaixo de nenhuma caixa. Felizmente, avistei-a. Ela estava inclinada entre algumas caixas, mas eu podia alcançá-la facilmente, então não era um grande problema. Até que dei um passo à frente. Não sei exatamente o que causou isso, pode ter sido o leve tremor do trailer enquanto eu caminhava por ele ou o fato de eu simplesmente não ter aberto a porta completamente, mas antes que eu percebesse, a porta do trailer começou a se fechar atrás de mim. Para piorar as coisas, quando ela bateu, eu praticamente ouvi o som da trava caindo no lugar na parte inferior da porta. Eu não conseguia abri-la por dentro, não importava o quanto eu tentasse. Fiz o meu melhor para não entrar em pânico enquanto tentava pensar em uma maneira de sair do trailer. Não havia como abrir a porta, e eu não achei que precisaria do meu celular, então acabei deixando-o carregando na cabine. Comecei a hiperventilar ao perceber que não conseguiria sair até que alguém me encontrasse e me ajudasse. Eu esperava que alguém da loja da onde eu deveria entregar ligasse para o escritório do meu gerente, mas mesmo que o fizessem, não sei como eles me encontrariam. Não é como se eu tivesse avisado meu chefe que iria parar para ir ao banheiro. O primeiro dia foi o pior de todos. Nunca tinha sentido um calor tão intenso na minha vida, era como se eu estivesse dentro de um forno elétrico, sendo lentamente assado. Depois de cerca de 1 hora, comecei a me sentir tonto, e, uma vez que acabei com toda a minha água, tudo o que pude fazer foi torcer para ser encontrado logo. Não demorou muito para que eu desmaiasse, e a próxima coisa de que me lembro foi a porta do trailer do meu caminhão sendo aberta de repente. Lembro que a luz do sol era ofuscante e então tudo ficou preto novamente antes que eu finalmente acordasse no hospital. Eu tinha ficado desmaiado na parte de trás do caminhão por aproximadamente 12 horas e só fui encontrado na manhã seguinte, quando uma família que morava na estrada de cascalho passou e chamou a polícia. Os médicos disseram que foi um milagre eu não ter sofrido danos cerebrais permanentes por causa do calor e da desidratação. Aqui estão basicamente apenas algumas opções de onde você pode dormir à noite enquanto está na estrada. Se você estiver realmente cansado ou tiver ultrapassado o limite diário de direção, pode simplesmente encostar o veículo no acostamento, se houver espaço. Se tiver sorte, encontrará um posto de caminhoneiros com vagas suficientes para estacionar e descansar por algumas horas. Outra opção, que eu menos gosto, é estacionar na parte de trás de um terreno público e dormir. Os lugares mais comuns onde você verá caminhoneiros fazendo isso são em grandes lojas. No entanto, só porque é comum, não significa que seja sempre seguro. Dito isso, uma das minhas piores noites na estrada foi quando eu estava pegando uma grande remessa de uma loja de departamentos no mesmo shopping. A única vantagem disso foi que eu pude entrar e pegar algo para comer. No entanto, assim que saí da loja, comecei a me arrepender da minha decisão. Eu estava caminhando em direção ao meu caminhão e, para minha surpresa, notei 2 caras saindo de trás do lado do passageiro, como se estivessem tentando fazer algo com o meu caminhão. Perguntei se podia ajudar com alguma coisa e por que estavam tão perto do caminhão, quando tinham um estacionamento inteiro à disposição. Eles não me deram uma resposta clara, apenas riram e passaram por mim como se eu nem estivesse lá. Decidi ignorar e não entrar em conflito, então voltei para o caminhão e comecei a comer enquanto assistia a um programa no meu telefone. Cerca de 1 hora se passou e, nesse ponto, o sol já tinha se posto e eu estava ficando bastante cansado de estar na estrada o dia todo, então me preparei para deitar. Certifiquei-me de que ambas as portas estavam trancadas e então puxei a cortina do compartimento de direção antes de me deitar e dormir. Depois de dormir algumas horas, acordei com um barulho alto que parecia vir da parte de trás do meu caminhão. Sentei-me e me preparei para verificar quando, do nada, ouvi o som de vidro quebrando.
Olhei para baixo, e a porta do lado do passageiro do caminhão destrancou e um dos caras que vi mais cedo naquela noite entrou correndo no caminhão. Levantei as mãos para proteger o rosto enquanto via algo balançando em minha direção. O impacto do que percebi mais tarde ser uma barra de metal, provavelmente a barra de ferro que estava na parte de trás do meu caminhão, causou um choque em todo o meu corpo superior quando bateu em meus braços. Eu caí para trás, mas fui rapidamente agarrado e puxado para fora do caminhão antes de ser jogado no estacionamento de cascalho. Olhei para cima, mas meus olhos demoraram um pouco para se ajustarem às luzes da rua e, quando finalmente consegui ver as duas pessoas em cima de mim, senti a barra de metal sendo derrubada sobre mim. Eu me encolhi e comecei a ficar em posição fetal enquanto os dois caras continuavam a me bater. Quando finalmente terminaram, senti que estavam revirando meus bolsos. Rolei para o lado para tentar evitar que pegassem minhas chaves, mas assim que perceberam que eu estava consciente, começaram a me bater novamente, desta vez até eu desmaiar. Não sei quanto tempo estive inconsciente, mas quando acordei finalmente percebi que não estava mais no cascalho. Não conseguia ver nada ao meu redor, mas ao sentir com as mãos, percebi que estava na parte de trás do meu caminhão com a carga. Levei um momento para entender a situação e percebi o quanto estava difícil respirar, a cada respiração parecia que estava sendo esfaqueado nos pulmões. Antes que eu pudesse me sentar completamente, senti um tremor que indicava que os dois caras haviam roubado meu caminhão com eu dentro. Tentei ao máximo não me mover no início devido à dor que estava sentindo de quase todos os lados do meu corpo, mas, à medida que o caminhão começou a parar lentamente, sabia que precisava estar pronto para qualquer coisa. Eu não sabia onde estávamos ou o que aqueles caras queriam. Sentei-me lentamente e consegui ficar de joelhos. Rastejei devagar em direção à parte de trás do caminhão, perto da porta. Não tinha um plano específico, apenas sabia que, quando eles abrissem a porta, precisava me afastar o máximo possível deles, por qualquer meio necessário. O tempo passou e não houve movimento na frente do caminhão ou no próprio caminhão, já que permanecemos estacionados. Mas, depois do que pareceu uma hora, finalmente ouvi o som das portas do lado do motorista e do passageiro se abrindo e fechando. Preparei-me ao ouvir o trinco na parte inferior da porta destrancando enquanto ela deslizou para abrir. No entanto, não consegui me mover, pois estava ofuscado por duas lanternas apontadas diretamente para mim. Foi então que ouvi algo que não esperava. Os dois caras que me assaltaram e roubaram meu caminhão estavam dirigindo tão mal que acabaram sendo parados pela polícia. Agora eu estava olhando para dois oficiais uniformizados que me prometeram que uma ambulância estava a caminho e que eu ficaria bem. Depois que tudo terminou, fui informado de que os dois homens tinham conexões com um grupo e que acreditavam que eles estavam tentando cruzar a fronteira com a carga para vender o caminhão e os produtos que estávamos transportando. Não se sabe o que teria acontecido se o caminhão tivesse conseguido atravessar a fronteira, mas algo me diz que eu não estaria vivo agora. Eu costumava achar que dirigir um caminhão era o trabalho mais difícil que eu já tive, mas assim que comecei a dirigir para um centro de distribuição mais ao norte, percebi que aquelas ruas densas da cidade não se comparavam às estradas montanhosas sinuosas, especialmente quando chove. Agora, meu maior erro foi arrastar velhos hábitos de direção na cidade para a nova área em que estava trabalhando. Era minha terceira semana no trabalho e eu estava indo com uma carga em direção a outra cidade. Era cerca de 1h30 da manhã quando notei que a chuva começava a cair e liguei os limpadores. Soltei um gemido porque sabia que isso significava que eu teria que reduzir a velocidade sempre que o GPS me tirasse da rodovia, o que acontecia com bastante frequência, especialmente no final da viagem, enquanto eu passava pela montanha. Assim que entrei na rampa de saída, comecei a desacelerar o caminhão e continuei a reduzir a velocidade o máximo que podia enquanto descia a encosta da montanha. Minha velocidade começou a aumentar um pouco, mas eu não queria acionar os freios desnecessariamente, então apenas pressionei levemente os freios, o que provavelmente não foi a decisão mais inteligente. A velocidade continuou a aumentar e, finalmente, decidi que precisava pressionar os freios com mais força. Mas assim que o fiz, senti o caminhão começar a escorregar, como se eu estivesse começando a aquaplanar.
Finalmente, senti que meus pneus recuperaram tração e pisei com força nos freios, mas era tarde demais. Uma curva estava se aproximando e eu tentei ao máximo fazer a curva, mas enquanto o caminhão estava parando, a frente da cabine rasgou a proteção para veículos. Fechei os olhos enquanto esperava que o caminhão caísse do lado da montanha, mas de alguma forma ele conseguiu parar antes de despencar. Abri os olhos quando o caminhão parou completamente e olhei nos espelhos laterais, vendo que a parte traseira do caminhão estava presa na proteção para veículos. Essa foi a única razão pela qual não caí para baixo, provavelmente em direção à morte. Inclinei-me lentamente para fora da janela para ver se havia algo embaixo de mim e, ao inclinar a cabeça, pude ver que havia cerca de 6 metros de espaço entre eu e o chão abaixo. Voltei a me sentar lentamente no meu assento enquanto tentava compreender a situação. Eu tentei descobrir a melhor forma de agir. Peguei meu telefone e, enquanto me movia um pouco, pude ouvir o som de metal rangendo atrás de mim. Movi-me ainda mais devagar enquanto pegava o telefone e ligava para os serviços de emergência pedindo ajuda. Informei-lhes minha localização e a situação em que me encontrava, e me asseguraram que a ajuda estava a caminho e para não me mover. Admito que contemplei a ideia de tentar sair pela porta e ir até a estrada, mas, como mencionei, cada movimento que fazia parecia perturbar a posição do caminhão, então não queria correr o risco de fazê-lo cair ainda mais. Fiquei lá por 3 horas esperando que o corpo de bombeiros chegasse. Com cada rajada de vento que passava, eu rezava para que o caminhão me sustentasse. Finalmente, o corpo de bombeiros decidiu que a melhor forma de agir seria inclinar uma escada em direção ao meu caminhão, com um bombeiro equipado. Quando ele chegou à minha porta, pediu que eu abrisse devagar, mas sem deixá-la balançar. Movi-me com a maior cautela possível enquanto pegava a maçaneta e abria a porta. Tentei abrir lentamente como ele disse, mas assim que a porta foi aberta um pouco, o vento arremessou, e o caminhão balançou um pouco. Todos nós prendemos a respiração, esperando o que aconteceria. Felizmente, a porta não se moveu tanto quanto eu temia, e assim que ela estava aberta, o bombeiro me ajudou a colocar um antiqueda e então que eles estenderam em minha direção. Eu rastejei de volta para a segurança da estrada e olhei para o caminhão, perguntando o que aconteceria. Os serviços de emergência me informaram que uma empresa de reboque seria chamada para retirar o caminhão e tirá-lo da montanha, mas, enquanto isso, eu fui levado para o hospital mais próximo para garantir que eu não tivesse ferimentos. Eu estava bem, embora o caminhão estivesse em muito pior estado do que eu, considerando que levou um dia inteiro para removê-lo da estrada. Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos. E por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se. Era verão, acredito que no dia seguinte ao 4 de julho. Meu marido e eu estávamos no meio de uma viagem de carro pelo país. Para quem já atravessou todo o estado, sabe que é um estado muito longo e muito deserto. Às vezes passávamos horas sem ver nada, e as cidades pelas quais passávamos não consistiam em muito mais do que um posto de gasolina enferrujado e talvez algumas casinhas empoeiradas. Olhando pela janela, parecia que estávamos apenas dirigindo pelos mesmos 8 quilômetros de deserto repetidamente. Eu estava começando a ter uma dor de cabeça, e meu marido sugeriu que eu tirasse um cochilo rápido para me livrar dela. Lembro-me de permitir que meu corpo adormecesse enquanto observava as belas cores do pôr do sol no deserto. A desaceleração do carro me acordou, e a primeira coisa que notei foi como estava escuro. Acredito que era por volta das 22 horas. Meu marido havia parado em um posto de gasolina com uma pequena loja. Ele me disse que ia pegar algo para comermos e perguntou se eu precisava usar o banheiro, sabendo que talvez eu não tivesse outra chance por um bom tempo. Entrei na loja para usar o banheiro. Tanto o banheiro masculino quanto o feminino ficavam em um pequeno corredor, fora da área aberta da loja. Eu estava sonolento e cansado e percebi o quanto precisava usar o banheiro, então entrei rapidamente. Enquanto fazia o trajeto curto da porta até a cabine mais próxima, fiz contato visual com uma mulher que estava saindo da única outra cabine. Ela não parecia exatamente sem teto, mas estava definitivamente desleixada.
Ela tinha cabelos grisalhos e selvagens, quase na altura dos ombros, se não estivessem espetados em todas as direções. Parecia que não via um pente há semanas. Ela vestia roupas esfarrapadas e um par de shorts de ginástica pretos e largos, e lembro-me de notar seus chinelos de espuma. Vários casacos estavam sobrepostos em cima, e um deles era um grande casaco roxo e verde. Lembre-se de que estamos em julho, então o casaco estava apenas pendurado em seus ombros, torto, como se ela não tivesse se dado ao trabalho de colocá-lo corretamente. Ela carregava algo em uma sacola plástica de supermercado amarrada. Dei um sorriso rápido quando nossos olhos se encontraram, e ela apenas me encarou de volta. Então, seu rosto ficou selvagem e intenso. Suas sobrancelhas estavam franzidas como se estivesse com raiva, mas seus olhos tinham um olhar selvagem e vivo. Foi quando senti a primeira pontada de algo errado. Tentei ignorar. Ela foi até a única pia, e eu demorei a fechar a porta da cabine, porque algo em sua postura em frente ao espelho me pareceu estranho e eu estava tentando entender o que era. Ela estava de corpo voltado mais para mim, mas com o rosto virado para o espelho. Seu corpo estava tenso e as pernas ligeiramente agachadas, como se estivesse pronta para agir. Suas mãos não estavam perto do rosto, tentando arrumar o cabelo bagunçado ou mesmo sendo lavadas. Estavam ao lado de seu corpo, com os cotovelos também ligeiramente dobrados. Eu não tinha certeza do motivo, mas de repente me senti desconfortável. Arrependo-me de ter deixado minha bolsa e meu celular para trás. Fechei e tranquei a porta da cabine e demorei a usar o banheiro. Queria que ela fosse embora antes de eu sair da segurança da cabine. Fiquei lá muito tempo depois de ter terminado, mas a mulher ainda estava lá. Então esperei mais. Finalmente, ouvi o barulho dos chinelos dela enquanto ela se dirigia para a porta. Ouvi a porta se abrir e depois bater com força. A porta era bem pesada e bateu da mesma forma quando eu entrei. Fiquei um momento e deixei a onda de alívio me invadir antes de alcançar o tranco da porta. Então, pausei, meus dedos a apenas 1 polegada do tranco. Fiquei o mais silenciosa possível para confirmar o que pensei ter ouvido, respiração. Sim, a mulher apenas fingiu sair. Nesse ponto, eu estava assustada e confusa. Por que ela me enganou, fazendo-me pensar que ela tinha saído? Eu sabia que algo estava muito errado, então fiquei na cabine ainda mais tempo e deve ter sido pelo menos 20 minutos, mas não tinha como saber com certeza. Pelo som da respiração dela, pude dizer que ela se posicionou no canto mais afastado, perto da porta, mas longe o suficiente para que eu não pudesse ver seus pés. Finalmente, pensei ter ouvido ela sair. Desta vez, esperei alguns minutos para ter certeza de que ela não havia tentado o truque novamente. Saí rapidamente da cabine, lavei minhas mãos e corri pelo corredor da loja. Estava escuro como breu lá fora e eu não fazia ideia de onde ela estava, mas ela não podia estar longe. Um homem grande estava no caixa, então esperei perto de uma vitrine até que ele saísse da loja e, discretamente, saí pela porta atrás dele. Certamente, agachada bem na frente da porta, estava a mulher. Ela parecia surpresa ao se levantar e virar, caminhando rapidamente para o lado da loja. Meu marido estava esperando no carro e me perguntou se eu estava bem, já que demorei muito mais do que o normal. Eu disse que contaria tudo assim que estivéssemos longe daquela loja. Para começar, adoro dirigir. Adoro longas viagens de carro sem destino definido, só eu, minha música e a estrada à minha frente. Muitas vezes pegava estradas secundárias ou rodovias solitárias atravessando o campo até pequenas cidades, e eventualmente, cidades maiores. Normalmente, fazia essas viagens à noite, pois havia menos trânsito para me preocupar. Para referência, sou uma mulher de 22 anos, relativamente pequena, e, como mencionei antes, muitas vezes faço essas viagens completamente sozinha. Elas são uma boa maneira de clarear minha mente quando estou estressada, chateada ou sobrecarregada, ou para resolver questões pessoais. Sempre fiz essas longas e solitárias viagens para fugir da toxicidade da minha casa quando morava com meus pais, como uma forma de lidar com o alcoolismo deles.
Agora que me mudei e estou em um lugar muito melhor mentalmente, não sinto mais a necessidade de pegar o carro e sair dirigindo. No entanto, na noite em que esse evento aconteceu, eu estava me sentindo bastante sobrecarregada, estressada e ansiosa com uma série de problemas pessoais que preferia não entrar em detalhes. Eu me sentia inquieta e irritada ao redor do meu namorado e não conseguia me concentrar em nada, então decidi fazer uma viagem de carro para clarear minha mente. Meu namorado foi muito compreensivo e apenas me disse para ter cuidado e não demorar muito, já que estava ficando tarde. Concordei, dei-lhe um beijo de despedida e saí. Dirigi pela cidade por cerca de 30 minutos, mas ainda me sentia nervosa com tudo o que estava acontecendo na minha vida pessoal, então decidi dirigir mais para o norte, por aquelas rodovias familiares, escuras e sinuosas, de uma pista só. Mantive o carro a uma velocidade constante de 105 km, fazendo as curvas em um ritmo mais lento, caso um servo aparecesse na estrada. Eu apenas admirava a vasta escuridão vazia dos campos cobertos de árvores desfolhadas. Era honestamente um pouco assustador estar sozinha, sem carros à vista e aparentemente no meio do nada. As poucas casas a quilômetros de distância da estrada estavam sem luz e os campos de milho mortos, murchos e cobertos de neve, pareciam algo saído de um filme de terror. Eu meio que esperava ver um demônio aparecer no meu espelho ou alguém saindo dos pequenos bosques no horizonte. A única luz vinha dos meus faróis, e mesmo assim eu ainda tinha dificuldade em enxergar através da escuridão intensa da noite. Já passava das 23 horas e eu me disse que, uma vez que chegasse ao conhecido trevo que levaria a uma pequena cidade ou de volta à cidade, voltaria para casa. Esse trevo ainda estava a 25 minutos de distância, mas, além da minha imaginação imaginando o pior, eu não estava realmente preocupada. Afinal, eu estava sozinha e não tinha ninguém por perto. Ao fazer outra curva, notei um veículo com os piscas de emergência ligados, talvez a cerca de 1 quilômetro de distância de mim. Era algum tipo de carro e de cor escura. O carro estava posicionado de forma que apenas parte dele estava no acostamento, enquanto o resto estava inclinado na estrada, como se tivessem precisado parar com urgência, mas não conseguissem fazê-lo completamente. A porta do motorista estava escancarada e, ao reduzir a velocidade do meu carro e incliná-lo para o lado oposto da estrada para passar, pude distinguir algo que parecia ser sangue na parte interna da porta aberta. Não vi ninguém na estrada ou no carro, e eu era a única motorista à vista. Ainda assim, a recepção do celular era precária, na melhor das hipóteses, nessa parte do país, mas, mais frequentemente, você não conseguia sinal, por mais que rezasse, o que definitivamente era o caso quando dei uma olhada no meu telefone para ver se tinha serviço. Então, uma mulher sozinha na estrada à noite, aproximando-se de um veículo vazio que parecia ter sido atacado por dentro, sem serviço de celular. Não sou boba, assisti a inúmeros episódios de filmes e li muitos livros de crimes reais para saber que isso tinha perigo escrito por toda parte. Mas ainda havia uma pequena parte de mim que se preocupava que algo terrível tivesse acontecido com quem estivesse naquele veículo e que eu precisava ajudar. Essas estradas não recebem muito tráfego tarde da noite e as temperaturas estavam bem abaixo de zero. Se alguém estivesse ferido ou em apuros, não havia ninguém e nada mais para ajudá-los além de mim. Ainda assim, agi com cautela. Ainda estava dirigindo meu carro, embora um pouco mais devagar. Ao me aproximar do veículo, abaixei um pouco a janela do passageiro, desliguei a música e gritei: "Ei, tem alguém aí? Você está bem?" Não ouvi resposta. Preocupada que estivessem desmaiados em algum lugar, mas incapaz de sair e procurá-los, disse a mim mesma que chamaria uma última vez, e se não ouvisse nada, partiria e, no momento em que tivesse sinal, ligaria para a polícia. E se ouvisse alguém, bem, decidiria a minha próxima ação na hora. Então, novamente, gritei: "Ei, o que aconteceu? Você está bem?" Houve silêncio por um segundo, e então ouvi um farfalhar nas sombras das árvores, seguido por uma voz rouca dizendo: "Sim." Fiquei aliviada a princípio e estava prestes a responder ou possivelmente até parar o carro e sair, quando notei 3 coisas quase simultaneamente. Ao me aproximar da frente do carro,
Percebi que não havia danos no capô ou em qualquer outra parte do veículo, o que achei estranho considerando o sangue na porta. No meu retrovisor, vi algo saindo de trás do carro e se dirigindo rapidamente para o meu carro. A pessoa não tinha sangue nem parecia estar ferida de alguma forma, mas estava usando uma máscara, não uma máscara comum, nem mesmo uma de esqui, mas uma daquelas máscaras que se vê nos filmes de terror. Estava segurando algo na mão, não consegui ver bem o que era, mas pelo comprimento e forma, parecia ser talvez um pé de cabra ou algo semelhante. Não preciso dizer que pisei no acelerador assim que notei essas coisas. Dirigi como uma louca, com o coração batendo forte no peito e o corpo inteiro tremendo. Minha janela ainda estava abaixada e a música desligada, então pude ouvir claramente alguém, definitivamente um homem, gritando para mim, embora não soubesse o que ele estava dizendo. Só sabia que precisava sair dali imediatamente. Dei uma última olhada no retrovisor enquanto me afastava, principalmente para ver se eles estavam entrando no carro para me seguir ou se tinham parado. O homem com a arma ainda estava parado no meio da estrada, observando-me, e, antes de eu perder de vista quando olhei para longe do espelho, vi um segundo homem emergir das árvores que estavam se mexendo antes. Ele também usava uma daquelas máscaras assustadoras e não havia nenhum vestígio de sangue nele. Provavelmente quebrei todas as leis de velocidade naquela noite, mas eu queria ficar o mais longe possível dos homens. Assim que cheguei à rotatória, virei em direção à cidade e estacionei no estacionamento de uma loja, que ainda tinha carros que presumi serem de trabalhadores fechando o lugar. Tive um colapso completo. Quando finalmente consegui me recompor, liguei para um dos meus amigos, Tiago, que era policial, para contar o que aconteceu e perguntar o que eu deveria fazer. Ele estava preocupado comigo, perguntando se eu estava bem, onde eu estava e se eles me seguiram. Ele me disse que, como estava fora dos limites da cidade, ele não poderia fazer muito, mas poderia entrar em contato com a polícia local ou o guarda daquela jurisdição para relatar o incidente e verificar. Era praticamente tudo o que eu podia fazer. Concordei e agradeci a ele. Enquanto esperava a polícia chegar, liguei para meu namorado. Em meio a soluços histéricos e pânico, consegui contar a ele o que aconteceu, não mais do que 10 minutos antes. Como era de se imaginar, ele ficou super preocupado com minha segurança e queria que eu fosse para casa imediatamente ou que ele mesmo viesse me buscar. Disse a ele que a polícia estava a caminho para pegar meu depoimento, então eu não podia sair, mas que eu estava bem. Fiquei no telefone com ele até ver os carros de polícia entrando no estacionamento. Dei meu depoimento à polícia, que me assegurou que voltariam ao local que eu mencionei para verificar e tentar prender os homens. No entanto, sem câmeras e sem uma descrição dos homens, não tinha certeza se eles conseguiriam. Eu nem peguei o número da placa do carro, o que nem me passou pela cabeça até a polícia perguntar. Tudo o que tinham era um carro de cor escura e 2 homens com máscaras. Depois de dar meu depoimento, fui para casa e fiquei abraçada ao meu namorado a noite toda, ouvindo todos os sons que a casa fazia e temendo que fossem aqueles homens chegando a qualquer momento para terminar o que começaram. Desde esse incidente, não tive notícias da polícia sobre se tinham alguma pista e não tenho certeza se algum dia terão.